Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao programa Vida Devocional. E eu quero refletir junto com vocês a partir do texto de João, Evangelho do Senhor Jesus, registrado por João, capítulo 1, do primeiro versículo até o quinto versículo. Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 5, embora nós meditaremos apenas no versículo 1. Mas abra sua Bíblia e acompanhe a leitura de João, capítulo 1, de 1 a 5, onde nós lemos o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse é Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 5. Mas eu quero meditar naquele que é o mais conhecido desses versículos aqui, o primeiro versículo. Um versículo que traz verdades bíblicas sobre o Deus Trino, verdades bíblicas sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, verdades que foram discutidas, debatidas na história, verdades que provocam rejeição e ódio de algumas pessoas, mas, ao mesmo tempo, verdade que provoca esperança, traz luz, luz salvadora, luz redentora, verdade que oferece perdão, esperança e redenção, salvação ao ser humano. João registrou, guiado pelo Espírito Santo. O próprio Deus registrou, utilizando-se do evangelista, as seguintes palavras: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós estamos aí às vésperas do Natal, mais um Natal. Natal do ano de 2020. Deus permitindo, daqui a alguns dias nós comemoraremos, celebraremos o Natal. E no Natal especificamente, embora algumas pessoas, inclusive cristãos, preferem não comemorar, alguns mais do que não comemorar, escrevem textos, extremamente irônicos, atacando alguns cristãos que comemoram, por mais contraditório que seja isso, nós não vamos entrar nessa polêmica. Mas nós estamos, então, na semana que antecede o Natal. E a pergunta que eu te faço é: como você celebra o Natal? Se você não celebra, você é convidado a continuar conosco, meditando, acompanhando o nosso programa. Mas você que celebra o Natal, como você celebra essa data? Embora nós saibamos, como nós deixamos claro em outros momentos, em outros estudos, que nós sabemos, temos consciência de que, quando nós observamos historicamente o calendário, nós sabemos que não foi nessa data, mas nós, ao mesmo tempo, sabemos que, na cultura onde nós estamos inseridos, comemora-se o Natal. E aí, alguns preferem não comemorar, outros, além de não comemorar, eles atacam aqueles que comemoram, mas nós somos daqueles que preferem comemorar, daqueles que alegremente preferem aproveitar. Embora nós falemos sobre Cristo todos os dias, devemos falar, devemos meditar, devemos recorrer, devemos buscar conhecer cada vez mais quem é o Senhor Jesus Cristo, a importância do seu nascimento, sua vida, seu ensino, sua morte, sua ressurreição e a sua segunda vinda. Nós somos daqueles que preferem aproveitar essa abertura cultural para falar de Cristo às pessoas que ainda não o conhecem. Inclusive nós que, pela graça de Deus, o conhecemos, queremos aproveitar essa data para prosseguir, continuar conhecendo o Senhor Jesus. Mas a pergunta é: como você celebra o Natal? Alguns celebram como um mero feriado, vai dar um tempo de descanso, então celebram o Natal dessa forma. Outros celebram com festas. Festas que, às vezes, possuem elementos que não têm absolutamente nada a ver com o Natal. Outros lembram do Natal como se fosse somente uma época onde a família ou as famílias podem se reunir.
E o Natal ele promove essa questão do feriado, isso é um fato. O Natal promove também a questão do descanso, isso é um fato, no geral, né? Obviamente, existem aqueles que trabalham bastante no Natal também. O Natal também é uma época de festas. O Natal também ele traz a realidade, né, da possibilidade da reunião de família ou de famílias. Tudo isso é verdade. Mas será que isso é o centro do Natal? E para que nós compreendamos, conheçamos o que realmente é o centro do Natal, nós devemos recorrer necessariamente às Escrituras Sagradas, para que nós celebremos e comemoremos o Natal como as Escrituras nos ensinam. Uma pergunta que foi feita há um tempo atrás, né? Onde está Natal nas Escrituras? Né? Claro que a Bíblia fala do nascimento. O problema é que nós não sabemos fazer, nós não temos informações sobre exatamente quando foi, né, o dia específico. Né? Inclusive as pessoas que não comemoram 25 de dezembro, e não foi 25 de dezembro, né, e tentam fazer algum tipo de adequação do calendário, normalmente elas não comemoram na data que elas acham que tem que comemorar, que não é dia 25 de dezembro. Né? Então, como a gente pode aproveitar essa oportunidade para conhecer mais o Senhor Jesus Cristo? Recorrendo à palavra de Deus. Buscando conhecer, né, lá em Filipenses 3,8, aquilo que Paulo conhecia. Paulo, em Filipenses 3,8, disse: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo era uma pessoa que tinha a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo como centro da sua vida. E é sábio, é sensível aproveitarmos essa, nós estamos chamando de abertura cultural, para falar, para pregar e testemunhar de Cristo. E se não houvesse essa abertura cultural? A gente aproveita com abertura ou sem abertura. Em tempos de dificuldade ou de facilidade, nós devemos falar e testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E já que existe essa possibilidade, né, já que existem essas pontes onde nós podemos traçar, né, essas conversas com as pessoas que não conhecem ainda o verdadeiro sentido do Natal, então que aproveitemos com sabedoria e fidelidade isso. E repito, se não existisse essa ponte cultural, essa abertura cultural para falar de Cristo, deveríamos falar da mesma forma. Mas entendemos que é sábio aproveitarmos isso. E, especificamente no nosso texto, hoje nós queremos meditar sobre 3 verdades muito claras sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Verdades que muitos já conhecem, verdades que alguns conhecem teoricamente, mas ainda não conhecem de modo prático em suas vidas. Verdades que talvez alguns não conheçam, mas verdades que estão explicitadas no texto do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, registrado por João, capítulo 1, versículo 1. E aqui o Senhor Jesus Cristo é chamado de o Verbo com V maiúsculo. Antes de entrarmos nessas verdades, eu quero relembrar com você algumas informações importantes sobre o Evangelho de João. O Evangelho de Jesus, registrado por João. Primeiro que nós sabemos que o Evangelho, esse Evangelho, né, que nós estamos nos debruçando nessa manhã, nesse primeiro versículo, o Evangelho de João é muito conhecido. Dos 4 evangelhos, é provavelmente aquele que é mais popular. É aquele que muitas pessoas conhecem pelo menos alguns textos. Algumas creem nas verdades desses textos, outras não, mas pelo menos já ouviram falar. O texto mais conhecido das Escrituras, provavelmente, né, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de João, então, é um evangelho assim tão simples que crianças têm facilidade de decorar alguns dos seus versículos e, ao mesmo tempo, é tão profundo, né? Alguém já disse isso, é tão simples que crianças têm facilidade de decorar alguns dos seus textos, mas, ao mesmo tempo, tão profundo que homens e mulheres já experimentados na vida
velhos, idosos e idosas, no leito de morte, querem ouvir novamente, rememorar as verdades do Evangelho de João. Qual é o propósito do Evangelho de João? Aqui nós temos uma resposta muito clara. Em João 20, no finalzinho, o nosso texto de hoje é no começo, primeiro versículo. Mas qual é o propósito desse Evangelho? O autor deixa muito claro. João 20, 30, 31, está escrito assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para quê? Para quê? Qual o objetivo, o propósito aqui? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, a Bíblia, geral, esse Evangelho em particular, foi escrito para apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Para que você creia que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, é algo que passa pelo aspecto cognitivo, mas vai além. Passa pelo aspecto emocional, mas vai além. É para nos dar vida. Vida no nome do Senhor Jesus Cristo. O autor da vida, o autor da fé, o Senhor da vida. E nós estamos aqui no início, do Evangelho de João, e aqui nós já temos a apresentação do grande tema de todo o Evangelho, registrado aqui por João, que é falar da pessoa de Cristo, a sua natureza divina, o fato de que em Jesus, o Deus Filho, a glória de Deus foi revelada de forma perfeita e só nele, em Jesus Cristo, existe vida eterna, existe salvação. Esse é o resumo, essa é uma possibilidade de resumo, de sintetização do que esse Evangelho ensina. Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, e só existe vida nele. Ele é o Senhor da vida, que experimentou a morte no nosso lugar, venceu a morte, provando que é o Senhor da vida, a morte não pôde detê-lo, ressuscitou, está vivo hoje à direita de Deus, intercedendo pelos seus, e virá uma segunda vez, para levar a sua igreja, para fazer o julgamento e para levar aqueles que são seus. Então essas são as informações que eu queria relembrar antes de entrarmos nas três claríssimas verdades que nós temos nesse texto de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A primeira verdade que nós temos nesse texto sobre o Verbo é que o Verbo é eterno, a eternidade do Verbo. Quando João afirma, no princípio era o Verbo. Vamos meditar brevemente aqui. Primeiro que existe uma conexão muito direta, muito clara, entre João 1:1 e Gênesis 1:1. João, capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o Verbo. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio criou Deus. Esses são textos correlatos, onde existe uma relação direta, clara e natural entre as verdades expostas tanto em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, e João, capítulo 1, versículo 1. Perceba, preste muito atenção nisso. Perceba que João não escreveu que no princípio o verbo foi feito. Não está escrito isso. No princípio o verbo foi feito, não. Está escrito lá, no princípio era o verbo. E quais são algumas verdades, de modo bem rápido, que nós podemos destacar dessa primeira parte do versículo? João, capítulo 1, versículo 1, a parte A. Primeira verdade que nós queremos destacar. Quando o universo foi criado, o Verbo já estava presente. Antes de existir o mundo, o Verbo já existia. Antes de existir vida humana, o Verbo já existia. Antes de existir o universo, o Verbo já existia. O Verbo estava no momento da criação, embora ele existisse antes da criação. O Verbo é criador. O Verbo é incriado.
O Verbo sempre existiu. O Verbo é antes do tempo. O Verbo é eterno. O Verbo é chamado lá em Isaías de Pai da eternidade. Como homem, ele teve um início, mas sendo Deus, ele sempre existiu. Então a ideia presente aqui é de uma existência supratemporal absoluta. É assim que o reverendo Hernandes descreve. Existência, a ideia que está sendo transmitida, preste atenção, nessa simples frase, no princípio era o Verbo, além dessas que nós colocamos aqui, é de uma existência supratemporal, ou seja, além do tempo. Ele entrou no tempo, mas ele é eterno, ele é antes do tempo. Ele não tem começo, meio e fim. A ideia aqui é de existência além do tempo, supratemporal absoluta. Isso é muito claro no texto em português e no texto grego. Mas na história da igreja, nem todos entenderam dessa forma, né? Inclusive, até hoje, muitos não entendem dessa forma, infelizmente. Né? Ali no Concílio de Nicéia, nos primeiros séculos da era cristã, mais precisamente no ano de 325 depois de Cristo, nessa reunião tão importante da igreja cristã daquela época, existiram as chamadas controvérsias cristológicas, ou seja, discussões, debates sobre a pessoa do Verbo, a pessoa de Cristo. Né? E um bispo que ficou negativamente muito famoso naquela época foi o bispo Ário, que acreditava que a pessoa de Cristo é uma pessoa digna, é um ser glorioso, mas em alguns aspectos era semelhante a Deus, em muitos aspectos, na verdade, semelhantes a Deus, mas ele não era Deus, ele era menor que Deus, ele era um ser criado. E o arianismo, obviamente, ele foi condenado como uma heresia, porque não somente nesse texto, mas uma leitura atenta de todo o Antigo e Novo Testamento, de toda a Escritura Sagrada, ela vai mostrar que Cristo é uma pessoa divino e humana e divina, 100% Deus, 100% homem, sem pecado. Né? Então essa é a primeira verdade que nós queremos destacar sobre a pessoa de Jesus Cristo, nesse contexto natalino da nossa cultura. Vai ser sempre um desperdício de tempo falar de Natal, mas não falar de Cristo, o centro do Natal. E Jesus Cristo, primeira verdade, ele é eterno. Ele adentrou o tempo, redimiu o tempo, para redimir as criaturas do tempo. Mas ele, embora tenha adentrado o tempo, ele não é perecível ao tempo, como eu e você. Ele é eterno. Segunda verdade, a expressão na parte B diz assim: e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, a eternidade do Verbo, e o Verbo estava com Deus. O que nós vamos destacar aqui? A pessoalidade do Verbo. O Verbo, além de eterno, o Verbo também é uma pessoa. O Verbo é uma pessoa. E por que isso é tão importante? É porque nós, eu e você, nós somos pessoas que precisam de perdão, de restauração, de salvação, de redenção, de santificação, de transformação santificadora na nossa vida. E o Verbo, que é eterno, que adentrou o tempo, ele adentrou com uma missão, que nós vimos lá no texto que nós lemos de João 20. Esse livro foi escrito para que nós creiamos em Cristo. E crendo em Cristo, nós tenhamos vida eterna. Ou seja, o Verbo é uma pessoa que veio redimir os relacionamentos das pessoas. O Verbo é uma pessoa que adentrou não somente o tempo, embora seja eterno. O Verbo eterno, ele adentrou o tempo para redimir pessoas como eu e como você. E ele é uma pessoa. Preste atenção que a expressão aqui que nós temos, estava com, né? E o verbo estava com Deus, lá no grego, ela traz uma ideia de distinção de pessoas. Pode ter certeza disso.
né? Quando se diz que eu estava com uma outra pessoa, né? João estava com José, essa expressão estava com, ela está fazendo uma distinção entre João e José. E aqui a ideia, obviamente, tanto no português quanto lá nos originais no grego, ela traz essa ideia de distinção de pessoas. Ou seja, aqui nós já temos uma dica, né? Se você tem dificuldades lá com a doutrina da Trindade, a doutrina do Deus Trino, perceba, né? Perceba a riqueza, a complexidade sim, mas de outro lado a simplicidade e a riqueza dessa doutrina e a importância, o aspecto de que ela é fundamental. Só há um Deus só. Mas esse Deus é um Deus triuno, ou trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E um dos vários textos das Escrituras que vão demonstrar isso, um deles, que fala da divindade de Cristo, é esse. O Verbo é eterno, eternidade é um atributo que só Deus tem. Só Deus tem. No sentido de que não tem início, nem meio, nem fim. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Aí alguns vão falar, bom, mas no caso aqui, então, se ele estava com Deus, Deus era um e ele era outro. Calma, que nós vamos ver o terceiro ponto. Aqui está fazendo distinção, é verdade. Mas uma distinção de pessoas. E atente para o versículo 2. Embora não iremos explorá-lo na sua plenitude, né? Mas preste atenção no versículo 2. Versículo 2 de João 1 está escrito assim: ele estava no princípio com Deus. E essa expressão com, né, o estava no princípio com Deus, especificamente, de novo a expressão estava com, traz pelo menos 3 ideias lá no original. Primeiro, distinção de pessoas, como nós já falamos. Segundo lugar, comunhão de naturezas, ou seja, o Verbo é da mesma natureza de Deus. Ele é Deus. Distinção de pessoas, comunhão de natureza. E terceiro, essência relacional. Ou seja, o Verbo sempre teve relacionamento com Deus. Tem a mesma essência de Deus, porque é Deus. Não o Pai, mas o Filho. Então, continuando aqui, atente para João 1,3 agora. Nós lemos João 1, 2, agora vamos dar uma olhada no 3 de maneira bem rápida. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo é eterno, o Verbo é uma pessoa, e o Verbo é uma pessoa criadora e criativa. O Verbo não é um ente impessoal, ele é uma pessoa. Uma pessoa, repito, à luz do versículo 3, criadora e criativa. Sem ele, nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. Então aqui nós estamos relembrando, pelo menos já relembramos 2 verdades do Verbo. E toda reflexão natalina que queira honrar as Escrituras, ela vai ter a pessoa e a obra de Cristo no seu centro. E nós temos que meditar nas várias verdades presentes na pessoa de Cristo. E nós estamos relembrando de 2 aqui. O Verbo é eterno. O Verbo é uma pessoa. Em terceiro e último lugar, a divindade do Verbo. O Verbo é divino. O Verbo é Deus. E preste atenção no que nós vamos ler, a parte C do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Existe um grupo herético dos nossos tempos, já desde o final do século XIX, né, os testemunhos de Jeová, que adulteram, né, desonestamente o texto, né, colocando aqui um artigo, e o Verbo era um Deus com D minúsculo. Né? Então, ali o que você tem, na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, aquilo não é uma Bíblia. Aquilo ali é um outro livro, né, uma transliteração, né, uma adulteração do texto original bíblico, à luz dos próprios preconceitos, né, dos jeovistas, né, o testemunho de Jeová, enfim. E que Deus abra os olhos dessas pessoas, né? Abra os olhos, ele tem aberto os olhos de alguns para que vejam realmente as verdades da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas desde lá do século XIX e em outros séculos,
outras pessoas adulteram textos e têm compreensões heterodoxas sobre a pessoa de Cristo, né? E isso é trágico, isso é eternamente trágico, porque elas não conhecem o Salvador e o Redentor, que é Jesus Cristo. E o texto é muito claro. Na língua portuguesa, na tradução que nós temos, seja ela a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista e Corrigida, né, a Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora, e em outras traduções, e o Verbo era Deus. O Verbo é eterno, o Verbo é uma pessoa, e o Verbo é o próprio Deus. Né? Perceba que lá no início nós vimos o paralelo que existe lá com Gênesis. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo. Isso mostra que Deus estava no princípio da criação, mostra que o Verbo é eterno. E a eternidade, repito, é um atributo somente de Deus. E aí é muito interessante quando a gente busca entender o que está na parte B e o que está na parte C desse nosso texto. Parte A de João 1, no princípio era o Verbo. Parte B, e o Verbo estava com Deus. Lembra da expressão estava com? Lembra das ideias presentes? Quero separar uma ideia aqui. A expressão estava com fala de distinção de pessoas. O Pai e o Filho são distintos em termos de pessoas, em termos de essência, são a mesma realidade, é o mesmo Deus. E se na parte B a expressão estava com, ela remete à ideia de distinção de pessoas, a expressão era, né, a expressão era Deus, fala da identificação divina. Quando se diz que o Verbo era Deus, aí nós não temos a ideia de distinção, mas a ideia de identificação, ou seja, a identidade do Verbo é divina. Ele é o próprio Deus. A Bíblia não fala de 2 deuses, 3 deuses. A Bíblia, na verdade, combate o politeísmo. Então, só existe um Deus. Só que a mesma Bíblia diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Um Deus, 3 pessoas. E perceba que tudo que nós vemos no mundo, você vê unidade e pluralidade. Porque isso tem a impressão ou as impressões digitais do Criador. Tudo que Deus faz leva aquilo que Ele é. Tudo que Deus faz tem a assinatura do grande desenhista, do grande Criador. Em Deus nós temos unidade e pluralidade. E tudo que Deus faz leva unidade e pluralidade. A igreja é unidade e pluralidade. Uma igreja só, no mundo todo, mas formada por várias pessoas de todas as tribos, línguas, povos, etnias, culturas e nações. Na igreja, unidade e pluralidade. As imagens bíblicas para a igreja, né? Edifício, um edifício, formado por várias pedras, de vários tamanhos e de várias formas. Unidade e pluralidade. A família é uma família, mas para ser família não pode ser uma pessoa só. Tem que ter unidade, uma família, e pluralidade. Homem e mulher. Homem, mulher, filho. Ou homem e mulher e filhos. Né? O casamento, a mesma coisa. São 2 que se unem. Unidade e pluralidade. Né? Um time, uma comunhão. Uma comunhão. Mas para ser comunhão tem que ter mais pessoas. E tudo que nós vemos, uma fruta, é uma maçã. Mas uma maçã não é formada, um abacaxi não é formado só de um elemento. Vários elementos. Unidade e pluralidade. Isso vem de onde? Isso vem do Criador. Ele é a fonte da unidade e da pluralidade. Porque Ele é um Deus só, que combate o politeísmo. Mas é formado por essa pluralidade. 3 pessoas. E nós vemos aqui de modo muito claro, né, a expressão era Deus fala da divindade
do Verbo. Na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 2, no capítulo 2 e 3, nós vemos esse ensino. No capítulo também 8, nós vemos esse ensino. No capítulo 2, no parágrafo 3, está escrito assim: na unidade da Trindade há três pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. No capítulo 8, no parágrafo 2, está escrito assim, preste atenção: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas, distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. E é pelas Escrituras que nós podemos afirmar que, quanto à pessoalidade, há diversidade na Trindade. Ou seja, na Trindade existem três pessoas. Agora, quanto à divindade, o que existe é unidade na Trindade. E Jesus Cristo, é o Logos, é o Verbo. A expressão Logos aqui vem lá da filosofia grega, que os gregos acreditavam que era o princípio que deu origem e que dá liga à realidade. Mas no conceito grego, o Logos é impessoal. No conceito bíblico e cristão, João olha para esse conceito, usa esse conceito, ressignifica esse conceito e deixa bem claro que o Criador e aquele que dá liga à nossa vida não é um ser, não é um poder impessoal, mas é um ser, uma pessoa que é o próprio Deus, o próprio Deus. Eu quero terminar fazendo as seguintes aplicações. O psicólogo, o Erich Fromm, um psicólogo importante de tempos atrás, lido até hoje, ele afirma que todo ser humano é confrontado com três dilemas insolúveis. Ou seja, são dilemas, são problemas que eu e você não conseguimos resolver pela nossa própria força. Primeiro dilema é o dilema da vida versus a morte. O segundo dilema é o dilema do individual versus o coletivo. E o terceiro dilema é o dilema existente entre as nossas aspirações e as nossas realizações. Às vezes eu idealizo, mas não consigo resolver. Jesus Cristo é o único que resolve o conflito que nós temos, o dilema da vida versus morte, do individual versus o coletivo e das aspirações versus as nossas realizações. Segundo lugar, segunda aplicação, lembre-se, Jesus Cristo, no princípio era o Verbo, Jesus Cristo é eterno. Todos nós temos sede por eternidade. Essa sede por eternidade que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, só é saciada no Verbo eterno, Jesus Cristo. E Natal é tempo de proclamar que Jesus Cristo, Ele é eterno e que só nele nós temos eternidade. Nós também temos que lembrar que, partindo do princípio que Jesus Cristo é uma pessoa, o Verbo é uma pessoa, o Verbo eterno que adentrou o tempo, Ele fez isso para nos dar vida, vida em abundância e restaurar os nossos relacionamentos com Deus, com o próximo e com a ordem criada. Só em Jesus é que existe restauração relacional em relação a Deus, ao próximo e com a ordem criada. Jesus Cristo é Deus, nós vimos isso. Ele é eterno, Ele é uma pessoa e Ele é Deus. Ou seja, Ele deve ser adorado, exaltado, conhecido e proclamado. Ele é Deus, Ele deve ser adorado. E por fim, última aplicação, vou relembrar o que o próprio João escreveu, que esse livro foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, Jesus, o Verbo eterno, Ele veio trazer salvação ao homem que está perdido. Só em Jesus, o Verbo eterno, existe perdão, existe esperança para você e existe salvação. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhores e senhoras, lembrem-se, Natal é tempo sim, todos os dias, mas no Natal, especificamente agora, é um tempo especial para que você pare, pense e reflita sobre quem é você, sobre quem é Jesus.
Você conhece a pessoa do Verbo? A pessoa divino-humana, eterna, redentora do Verbo, Jesus Cristo? Aproveite o Natal para meditar, para refletir, para se entregar. Ou então, se você já conhece, você pode renovar os seus compromissos com a pessoa bendita e salvadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Verbo eterno que adentrou o tempo para nos redimir. Ele é Deus e deve ser adorado. Feche os seus olhos, vamos terminar a nossa meditação orando. Graças te damos, ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, pela vida, pelo perdão e pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Desvenda os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei e enxergar e compreender que a Tua lei aponta para o Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra tem em Jesus Cristo o seu centro. Salva-nos, perdoa-nos, redime-nos, ó Senhor Jesus Cristo, para o Senhor. Ora, ó Pai, por cada irmão, cada irmã que nos acompanha, principalmente, ó Pai, aqueles que têm sofrido. Tem misericórdia de nós e que possamos, ó Pai, aproveitar esses tempos para meditar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Que Deus muito o abençoe.